acompanhar a leitura aí no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Deixa eu achar aqui um lugar aqui para poder estar enxergando aqui. O reflexo está me atrapalhando, mas... Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1 vem dizendo: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas. Sátrapas tem um significado de homens poderosos, governadores, né? Ou o vice dos reis, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repetindo, porque nele havia um espírito excelente. Glória. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisto, os presidentes e sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei de seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dando graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois foram-lhe à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao edital, ao interdito real: porventura não assinaste o interdito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Aleluia. Uma palavra muito poderosa, é uma palavra que nós podemos trazer muita sabedoria, né? Entendimento para a nossa vida. Falando um pouquinho de Daniel, rapidamente, Daniel foi um dos exilados que veio lá da Babilônia. Ele foi levado, porque quando Jerusalém foi invadida, o Nabucodonosor e seus exércitos, eles levaram todos os nobres para a corte real lá. E nesse meio desses nobres aí, havia Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que eram 4 jovens de boa linhagem, vamos dizer assim, de Jerusalém, que seguia a palavra de Deus fielmente. E nisso eles seriam aproveitados, porque eram nobres. O rei queria alguém para ser seu conselheiro, ele pegava sempre os melhores. E eles tratavam bem, eles davam do melhor maná que eles tinham, do melhor vinho. Só que, chegando lá, esses meninos que foram criados em Jerusalém,
que estavam acostumados com a lei do Senhor, o templo e os sacerdotes, agora estão vivendo exilados, num local que eles não gostariam de estar, porque tudo naquele local que era de errado em Jerusalém, lá era permitido. Tudo que era contra a lei, lá poderia fazer à vontade. E isso não fazia parte da lei do Senhor. Isso desagradava ao Senhor. E eles tinham no coração esse entendimento, que eram acompanhantes, não só simpatizantes. Eles amavam e seguiam a lei do Senhor, de Deus, né? Diante disso, eles foram colocados em frente a um eunuco para poder eles serem alimentados e também eles serem introduzidos naquela cultura idólatra, para poder aprenderem lá algumas, né, leituras erradas ou alguns preceitos lá da lei deles lá, se é que havia algum tipo de lei, né, para poder servir ao rei como conselheiro. Só que chegando lá eles não comiam daquele maná e daquele vinho que eles ofereciam lá, e eles falaram: não beberemos nem comeremos dessas refeições. E eles disseram assim: por favor, nos alimentem com legumes e frutas e cereais, e dentro de 10 dias, nesse prazo, nós mostraremos que estaremos melhores do que estes que estão aqui comendo desse maná. E não deu outra, foi certo. Passou-se o tempo e aqueles meninos passaram por umas provações. Daniel desvendou sonhos, trouxe reflexões para o rei, passaram por muitos problemas e mal bocados. Chegando lá na frente agora a partir do capítulo 6, Daniel se encontra num novo reinado, o reinado de Dário. E esse rei, ele viu graça em Daniel, ele gostava de Daniel, ele era bem afeiçoado a Daniel. E os outros dois né, governadores junto com Daniel, eles não queriam saber de Daniel ali perto, até porque Daniel não fazia parte daquela linhagem deles. Daniel era um judeu, e eles não gostavam do judeu, muito menos da lei do Senhor. Sabendo disso, eles estavam procurando ocasião, como diz a palavra aqui, para poder achar algum erro em Daniel, para poder acusá-lo. Só que não achavam nada, porque Daniel, ele era fiel à lei do Senhor, e ele andava na linha também regrado ali, não praticando o que eles praticavam, mas o mais fiel possível. E o Senhor, ele abençoava sempre Daniel. Eles olharam lá e viram lá, Êxodo, se eu não me engano, 23 diz lá para não adorar nenhum outro Deus, a não ser o Deus vivo. Ou seja, não prestará culto a outro Deus. Não dobrará o teu joelho para um Deus de barro, um Deus de feno, um Deus de ouro, de metal, ou qualquer um outro Deus, porque é morto. Mas somente ao Deus Altíssimo, que é o Deus vivo, que reina para todo e sempre. E eles olharam lá e falaram assim: já sei, vamos fazer algo para que eles não possam, para ele ser perto. Não poderia adorar, orar a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. E Daniel, seguindo fielmente a lei do Senhor, ele não o fez. O que ele fez? Ele foi diretamente, quando ele ficou sabendo, para o seu quarto. Eram 3, e foram os 2, para poder fazer uma panela, um conselho contra Daniel. Por que não chamaram Daniel? É claro, que queriam pegá-lo, queriam arrumar uma armadilha para ele, uma arapuca, né? Como entendeu os irmãos melhor. Mas aí Daniel, o que ele fez? Foi orar. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel não foi orar porque o circo apertou. Daniel não foi orar porque ele foi pego de surpresa, não. Era de costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. E a palavra de Deus diz que ele ia lá para as janelas que davam de frente para as bandas de Jerusalém, e ele orava fielmente. Por quê? Porque Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Só que a Babilônia não estava no coração de Daniel. Daniel, ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu do coração de Daniel. Ele era fiel ao Senhor, fielmente mesmo. Era um servo verdadeiramente. Aleluia. Com isso, pegaram Daniel orando. E a lei era clara. A lei dizia que quem fosse pego orando, a não ser ao rei, era para ser jogado na cova dos leões. Quando o rei ficou sabendo disso, ele nem se ligou. Mas foi um arapuca que fizeram lá para poder pegar o servo do Senhor Deus vivo. Porém, ele ficou muito triste, ele ficou muito entristecido, o coração dele ficou meio abalado. E a Bíblia diz que ele tentou até o pôr do sol, o dia todo, para tentar revogar alguma coisa, mas não podia. Porque aquela lei ali era uma lei dos medos e persas. Por quê? Porque não se podia revogar. Nem mesmo o rei que tinha assinado e selado com seu anel, ele poderia revogar aquela lei. E era como certo, ele era um medo também, e teria que obedecer aquele segmento, aquele mandamento daquela lei, vamos dizer assim. O que aconteceu? Daniel foi jogado na cova de leões. A Bíblia diz que o rei foi para casa.
E ele ficou perturbado à noite, ele não conseguiu dormir. E pelo contrário, Daniel, o Senhor pediu para ele fazer até um leão de almofada para poder dormir. Olha só, como o servo do Senhor, ele mesmo em meio à provação, ele pode deitar, dormir, descansar no Senhor, que a providência vai chegar, e ele sabe disso. Aleluia! Ele sabe disso. Nós vemos lá o Estevão lá sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu os céus abertos, com o Senhor sentado no centro da poltrona ou da cadeira, e Jesus ali ao lado dele. E ele não estava preocupado com aquilo, não negou a palavra, foi apedrejado até a morte, mas ele sabia que a vitória era certa, porque por mais que nós desfalecemos dessa matéria aqui, nosso espírito é dele. Amém. Porque quando se vai aqui, você guardando a palavra, você vai para um lugar de refrigério, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar da glória do Pai, aonde nós estaremos lá para todos sempre, sendo felizes. Isso é promessa para cada um dos irmãos aqui. Amém. E para vocês que estão ouvindo essa palavra também. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. E quando amanheceu o dia, o rei foi lá correndo para ver como é que estaria lá aquela situação onde Daniel foi jogado para ser devorado e despedaçado. E ele chegou lá e falou assim: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus te salvou. É maravilhoso isso. Aí só viu a voz de Daniel lá no fundo: ó rei, vive para sempre. O Senhor meu Deus, sim, me livrou da morte das águas. Amém. Imediatamente o rei pediu para poder abrir tirar aquela pedra dali, onde não podia ninguém entrar. Só que alguém entrou e não precisou abrir ela. A palavra diz que o Senhor enviou o teu anjo para estar ali ajudando a Daniel a se livrar daquele problema que inventaram, que arrumaram para a vida dele. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos ser negligentes à palavra do Senhor. Deus, ele é fiel e justo para mim, para você e para qualquer um que vai estar ouvindo essa palavra. Mesmo não seguindo, mesmo não aceitando ainda, Deus tem misericórdia jogada por cada um de nós. Por quê? Porque a graça é para todos. Deus, ele enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, para poder nos livrar das garras do inimigo. Por quê? Porque nós estávamos entregues devido ao pecado, que nós mesmos caímos lá no jardim do Éden. Só que tudo foi restaurado. Os passos foram refeitos e da melhor forma, que agora você sabe que você não vai conseguir se livrar de todos os pecados, assim, no nosso dia a dia. Mas você tem a certeza de uma coisa: está tudo pago. Aleluia. Em crédito, porque o sangue de Jesus apaga qualquer rabisco da sua vida. Tudo aquilo que você fez, a palavra diz que foi jogado no marzão do esquecimento e você foi perdoado. Que o Senhor Deus possa vir nos ajudar, meus irmãos, a compreender essa palavra, que nós possamos guardar na tábua do nosso coração. Que nós vamos ler mesmo aqui, destrinchar, mas tem muito aprendizado aqui nesse livro maravilhoso, é muito edificante. Então que o Senhor possa vir abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Tenha uma ótima tarde. Amém. Amém. Salva de palmas pro Senhor. Glória a Deus.